Olá, este é o Boletim AgRevolution, seu conteúdo semanal sobre inovação no agro aqui no Canal Rural. Há pouco mais de 300 anos, o inglês inventou a semeadeira mecânica e iniciou a segunda revolução da agricultura. A engenhoca, além de permitir plantar muito mais rápido do que com pás e enxadas, também introduziu um padrão que vale até hoje, as linhas de plantio. Pois é, com linhas paralelas é possível aproveitar melhor o terreno e ainda garantir os recursos de que cada planta precisa, como solo, água e luz do sol. Pois o Agro 4.0 melhorou até isso. Quer saber como? Siga com a gente na linha da tecnologia. AgRevolution, Novo Agro, conversa com você. As linhas de plantio são um modelo adotado para praticamente todas as culturas agrícolas, pois aprimoram o plantio e facilitam a aplicação de insumos e a colheita. Mas pode ser difícil deixá-las bem feitas, e por isso também são uma oportunidade para as ferramentas do Agro 4.0. Sempre há como melhorar. Por meio de georreferenciamento, GPS, análise de imagem e outras, a tecnologia tornou as linhas ainda melhores e a capacidade de segui-las mais precisa para tudo isso. São várias vantagens. Renato, explica para a gente quais as tecnologias da Trimble para alcançar precisão tão grande nas linhas de plantio dos produtores. Aqui para a América Latina, ou mais propriamente dito para o Brasil, nós temos duas soluções. Uma que é RTK, que foi a primeira tecnologia desenvolvida, e o RTK, o que é? É aquelas bases de referência que vão ajustar ou diminuir o erro do sinal de GPS. E a segunda tecnologia é o RTX, que é a correção entregue via satélite. Nessa segunda, o agricultor não tem que fazer aquele grande investimento inicial em hardware e faz uma assinatura anual e recebe o serviço diretamente via satélite, mais ou menos como uma TV de assinatura via satélite. E qual o grau de precisão que vocês conseguem? Em uma situação normal, a gente entrega num sistema RTX, num equipamento moderno, abaixo de 2,5 centímetros em 95% do tempo. Ou seja, é uma altíssima precisão. E que tipo de vantagem, como isso favorece o produtor? Você pode dar alguns exemplos? Bom, a gente sabe, né, que o agricultor aqui no Brasil ele tem diversas variáveis da porteira para fora. Isso não tem como controlar. Mas da porteira para dentro existem variáveis que podem ser controladas, como, por exemplo, o espaçamento do plantio. O espaçamento do plantio, o que acontece? Se você distanciar muito uma linha da outra, você vai plantar menos na mesma área. Imagina se você distanciar 10%, você está colocando 10% a menos de linha, ou seja, plantando 10% a menos. Né? Uhum. E se a linha estiver muito próxima uma da outra, vai começar a ter uma competição ali entre as plantas, elas não vão se desenvolver, não vai ter aquela produtividade esperada. Então, você tem que plantar na distância ideal. Né? E é isso que um sistema de GPS de alta precisão casado com um sistema de piloto vai proporcionar ao agricultor. Isso falando só de plantio, poderia falar aqui de pulverização, por exemplo, que é um outro caso muito típico, onde os agricultores acham que não precisa muita tecnologia, não precisa muita de precisão numa operação de plantio, de pulverização, mas a gente não pode esquecer que o pulverizador vai passar até 8 vezes, até mais, na mesma lavoura, né, durante uma safra, e ali vai ter pisoteio e sobreposição, né, porque sem precisão você vai ter que sobrepor ali uma passada da outra e você vai jogar muito mais produto e vai perder muito dinheiro. E o pisoteio também, né, aonde o pulverizador passou e pisoteou, quer dizer, qualquer coisa além da bitola ali do pneu do pulverizador é desperdício, né? Já imaginou garantir que o seu maquinário siga as linhas com este nível de precisão e de forma autônoma? Pois já há diversos tratores, plantadeiras e colhedeiras com estes recursos para trazer vantagem competitiva e eficiência produtiva. Mas quais são os outros benefícios na prática? Vilmar, explica para a gente como a tecnologia ajuda o maquinário, os implementos, a seguirem perfeitamente as linhas, seja para plantio, adubação ou mesmo pulverização. A tecnologia age de diferentes maneiras na máquina, né? Ela tanto serve para automatizar determinadas funções de cada máquina na sua operação, como também ela serve para gerar ou consumir dados que vão ajudar a melhorar a produtividade e a reduzir custos, né? Se nós falarmos de piloto automático, por exemplo, numa máquina agrícola, ele é responsável pelo trajeto da máquina na lavoura, de maneira a fazer com que essa máquina, ela, digamos assim, percorra o traçado ideal
respeitando, digamos, o paralelismo dessas passadas para que não ocorra falhas e nem sobreposições. E como você imagina o futuro dessas tecnologias, né? Hoje, nós já temos a capacidade de fazer esse planejamento e o uso desses dados nos sistemas que estão disponíveis no mercado. O que eu acho que a tecnologia vai evoluir? Tá? Nós vamos fazer, digamos, o uso dessa tecnologia de maneira mais fácil. Nós vamos poder treinar à distância com maior facilidade os operadores que estão lá na ponta fazendo uso no seu dia a dia de todas essas tecnologias que estão embarcadas. Nós vamos ter uma melhor integração dessas tecnologias, aquilo que está lá na máquina e aquilo que está lá na nuvem, esse fluxo dos dados, até pela melhoria da conectividade, pelas iniciativas que nós estamos colocando no campo, vai nos ajudar a fazer essa troca aí da máquina com a nuvem de maneira muito mais simples e rápida, e com isso melhorar o aproveitamento de todo o potencial que está lá instalado na máquina e isso se expressar em produtividade e redução de custos. A tecnologia pode significar uma melhoria na renda lá do produtor em torno de 20%. Na agricultura de escala, o que pode parecer uma pequena melhoria pode trazer milhões em produção e margem. Os melhores se fazem nos detalhes. Mas, bom, se próximo ao solo a precisão já faz diferença, imagina aliar a análise de imagem e o georreferenciamento. É exatamente isso que a Agtech Somoagro oferece, especificamente para as lavouras de cana. Mark, explica para a gente como é que funciona essa solução da Somoagro, que é o InfoRow. Como é que ele funciona? O InfoRow é um software de inteligência espacial analítica. Entendeu? Então, o que a gente tem trabalhado? Os drones que estão sobrevoando as áreas agrícolas hoje, eles estão captando um volume muito grande de informação. Essa informação estão gerando essas imagens grandes que representam todo o talhão, toda uma área agrícola. E dentro você tem um oceano de informações que você pode tirar. No nosso caso do InfoRow, as informações mais chave que a gente tira é obter a posição de cada planta. Independente de que cultura for, a gente consegue obter a posição de cada planta no centro dela. Conclusão, o que a gente pode fazer? Não só ter essa identificação, saber onde cada planta está, mas redesenhar, por exemplo, toda a linha por onde o centro dessa planta se encontra. Uma vez redesenhada toda essa linha, como toda essa imagem já tem toda a posição dela muito bem definida pelo próprio GPS do drone, essa linha ali, se eu pegar e jogar no piloto automático de uma colhedora, eu consigo fazer com que essa colhedora ande exatamente, mas muito centrada dentro dessa linha, evitando problemas de pisoteio, evitando problemas de desgaste de máquina por desvios laterais, evitando problemas que podem chegar até mesmo o próprio arranquio, que é a geração da falha no canavial. Isso aplicado na prática, que tipo de benefício produtivo ou financeiro, né, que o produtor consegue ter nessa precisão, tanto em saber onde tem planta ou onde não tem planta, quanto onde deve passar a colheitadeira, por exemplo? O que ele ganha? Olha, eu diria que, em particular no caso do canavial, que é muito interessante, o posicionamento correto das máquinas já tem uma função muito importante para a longevidade do canavial. Evita o pisoteio, diminui o arranquio, já permite a maior longevidade do canavial. Um outro ponto, as falhas. Não é as falhas assim, falar, eu tenho indicador, descobri quantos por cento eu tenho de falha. Não, você sabe onde está aquela falha. Ela está geograficamente identificada. Então, eu posso ir lá e atuar sobre ela. Você tem uma economia muito grande, viabilizou o replantio dessas falhas, e aquele canavial que você, de repente, reformaria nesse ano, ele se estende por mais um ano. Cada ano de canavial que você colhe tem um custo atrelado de R$ 1.500 no plantio dele, de R$ 1.500 a R$ 2.000. Agora, se você estende ele mais um ano, opa, salvei mais R$ 1.500 no bolso. Beleza. Mais um ano de longevidade, mais R$ 1.500 que eu salvei no meu bolso. Por hectare. Ponto. Esse é o ponto que a gente tem tentado atuar e passar informação para os produtores. Pois é, já não há mais espaço para ineficiência e, como sabemos, de pouco em pouco se vai ao longe. E você está na linha certa? Fique com a gente para alinhar os resultados por meio da inovação. AgEvolution, Novo Agro conversa com você. Até semana que vem. AgEvolution. Realização Canal Rural e Senar Agroap. Apoio Bayer, ciência para uma vida melhor.